Queridas irmãs da Igreja Batista do Balneário da MCM, é com alegria que eu volto novamente a falar às irmãs. E hoje o nosso estudo é do mês de fevereiro. Mas antes eu gostaria de agradecer a irmã Janilda pela oportunidade e privilégio de poder falar às irmãs neste dia. E o estudo é muito interessante. Aliás, a nossa revista Visão Missionária tem vindo de maneira assim, muito rica de estudos, e tanto a do último trimestre, desse trimestre, são estudos atuais que depois você dê uma olhada, leia aqueles artigos que não vão ser feitos na MC, mas que você pode ler na sua casa. E hoje nós vamos fazer o estudo do mês de fevereiro, marcas que viram marcos. A nossa vida, a nossa história, ela tem marcas, não é? Vivemos cada experiência, cada momento que às vezes nós pensamos, como que eu vou conseguir vencer? Como que eu vou passar por isso? Mas, antes de nós começarmos o estudo, eu gostaria de ler com as irmãs um texto, um versículo só, que eu tenho certeza que você já citou várias vezes para você, para outras pessoas, que é Romanos 8, 28, que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Não é verdade? Quantas vezes nós falamos isso? Falar isso com outra pessoa é mais fácil. Agora, quando chega na nossa vez, é mais complicado, não é? Mas a nossa vida é feita de histórias que nos marcam. Não tem como fugir dessa. Quantos acontecimentos que você olha para trás e fala, nossa, como foi importante aquilo, né? Como aquilo marcou a minha vida e me fez ver o mundo de maneira diferente. E é isso que nós vamos ver aqui hoje. Marcas que viram marcas. E a autora do estudo, Juliana Vigil, ela começa colocando uma parte de uma poesia de Mário Quintana que diz assim: depois de muitas quedas, eu descobri que às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teriam acontecido se tudo tivesse dado certo. Quando eu li essas palavras, eu falei, exatamente isso que acontece com a gente. Muitas vezes acontece uma coisa, você reclama, depois fala, nossa, ainda bem que não deu certo. Ainda bem, ou então, assim, ainda bem que por causa disso eu pude fazer isso, pude encontrar com outra pessoa, pude conhecer outras pessoas, porque aquilo parecia que não dava certo, que era uma coisa ruim, acabou sendo uma coisa boa. Mas é isso que nós vamos ver hoje. Assim como o poeta, um olhar carinhoso e de apreciação pelas suas marcas, pode lhe dar outro significado. Então, às vezes, quando a gente vê tudo que a gente passa, toda a história da nossa vida, é quando a gente começa a dar uma olhada e fala, nossa, isso vai me fazer uma pessoa diferente agora. Então, vamos ver, ela fazendo, talvez você até esteja perguntando, como alguém que não conhece, que não passou o que eu estou passando, pode dizer uma coisa dessa, né? Pode sugerir algo tão desafiador. Então, vamos examinar as marcas sobre uma outra ótica. E ela começa contando a história do autor daquele hino, que diz assim, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Hino do HCC e também do nosso cantor cristão, né? O autor deste hino, que tem da letra do hino, né? Da letra. Ele é um advogado de Nova York, né? Horatio Gates Spafford, porque ele viveu de 1828 a 1888. E ele sofreu perdas irreparáveis. Primeira, ele tinha 5 filhos, um homem e 4 meninas. Aí ele perde o filho homem que ele tinha. Foi muito difícil para ele. Depois, aconteceu lá na cidade de Chicago, uma conflagração na cidade. Você sabe que as cidades, principalmente cidades do oeste dos Estados Unidos, tem muito aquela coisa de temperatura muito baixa, aí depois vem aquele calor, aquela temperatura muito alta, e isso provoca muitos incêndios. E ele perdeu muitos imóveis, ele trabalhava ele era agente imobiliário, mais ou menos isso, comprava muitos imóveis lá para alugar e vender, e ele teve uma perda muito grande, porque queimou tudo. Tá. Aí depois suas filhas, viajando de navio, que ali eles usavam muito naquela época, 1800, houve um choque entre 2 navios e as 4 filhas dele
dele e da esposa morreram. Quer dizer, foi um momento assim que não sabia o que fazer. Já tinha perdido o filho, perdeu todos os bens que ele tinha lá em Chicago e agora perde talvez as riquezas maiores das filhas. Talvez não. Os nossos filhos não tem valor, não tem preço, quer dizer, tem preço, que é uma coisa que você não quer perder nunca. E o que aconteceu? Ele ficou arrasado, então quando eles estavam voltando com a sua esposa, que já estava fragilizada, e quando eles passam exatamente no local do acidente, ele recebe de Deus, Deus lhe dá uma poesia, e ele escreve essa poesia naquele navio, que é a letra desse hino. Se paz é mais doce, me deres gozar, se dor é mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E ele entendeu isso. Aí depois, o que ele faz? Com toda essa experiência de dor que ele passou, a gente sabe que essa música dele é cantada em todos os lugares, né? Com toda essa experiência de dor que ele teve, ele resolveu responder um chamado de Deus para fazer um lar para crianças abandonadas lá em Jerusalém, na Cidade Santa. Então agora, ele mais a esposa estavam ajudando pessoas que viviam, crianças, né, que não tinham esperança. Então eles foram dar esperança para muitas crianças. Então sua dor lhe deu capacidade para entender a dor dos outros. Suas marcas se tornaram marcos de compaixão. Quando a gente enfrenta uma situação, a gente vê as pessoas contando alguma coisa que sofreu, você fala, tá, é triste. Mas quando você enfrenta aquela mesma coisa que a outra pessoa sofreu, você tem um olhar diferente. Você sabe exatamente a dor, você sabe o que aquela pessoa está passando, você tem um pouco de, não sabe tudo, mas um pouco de noção do sofrimento do outro. Então, aquele sofrimento deles ajudou eles a poderem olhar para crianças que precisavam de ajuda. Uma outra história que a autora escreve, que ela conta também, ela diz assim, olha, as marcas podem ter origem e intensidades diferentes, considerando a história individual, o período em que foram esculpidas e até mesmo o ambiente onde aconteceu essa história. Então, ela vai contar a história que aconteceu na China. A gente sabe que na China não existe liberdade religiosa, não existe liberdade de expressão. Uma outra coisa também que você não pode... Você tem a sua liberdade privada, liberdade pública, privada, tudo você não tem. E a gente não consegue imaginar um mundo desse, porque nós não estamos num lugar assim. Então, o Wayne Cordeiro conta, esse lugar é a China, né? Ele conta que, num dos livros que ele escreveu, que foi fazer um treinamento com líderes chineses do movimento Igreja nos Lares. Então, ele foi fazer esse treinamento e tinha 20 pessoas que estariam participando e eles deveriam chegar sozinhos. Eles vinham de vários lugares da China, eles tinham que chegar sozinhos, ou no máximo de 2, para não chamar atenção e não despertar nenhuma suspeita. E eles ficaram durante 3 dias sentados no chão, numa tábua, porque os lugares lá não eram auditório sofisticado para receber cristãos. Claro que não existe isso. Então eles tinham que ficar em lugares escondidos e às vezes até escuros, né? E eles ficaram 13 horas, durante 3 dias sentados, para assistir para 10 horas, eles sentaram de pernas cruzadas sobre um chão de madeira para serem ensinados. E o autor diz que olhava no rosto, né, de cada um, aqueles rostos envelhecidos por marcas profundas, que continham histórias duras de experiência e perseverança sobrenatural. Se fossem descobertos pelas autoridades políticas, né, eles seriam deportados ou receberiam 3 anos de prisão. Daqueles 20 que estavam participando, 18 já tinham sido presos. E eles estavam presos, foram presos, sabe por quê? Pela fé em um Messias invisível. E foram justamente essas marcas na prisão que tornaram supervisores de 22 milhões de pessoas nas igrejas nos lares. Olha bem, aqueles homens que sofreram tanto, que foram presos, agora eles iam para anunciar Jesus para grupos
nos lares. E olha o número de pessoas, 22 milhões de pessoas. E aqui nós temos igrejas enormes, com muita sofisticação. A gente vai no domingo, vai no dia que pode, hoje está mais difícil, né? Mas é isso. E lá não. Aqueles homens que não tinham nenhuma liberdade, eles levavam a liberdade da salvação para as pessoas que precisavam. 22 milhões. Tá. Aí ela conta uma outra, ela fala também que uma história impressionante de uma mulher que recitou o primeiro capítulo da segunda carta de Paulo, ou segunda carta de Pedro, de cor. Os números de Bíblias era menor do que o número do participante, então ela falou de cor. Questionada a respeito, ela relatou o seguinte, que, impedida de ter acesso à Bíblia, recebia papéis e, para não ser pega, memorizava os textos bíblicos o mais rápido que podia. Aquele era apenas um dos tantos que havia memorizado. Ela fala, olha, você vê, eles podem me tirar o papel, mas não podem tirar o que eu tenho gravado no meu coração. Olha que experiência dela. Então, já que era difícil ter acesso à Bíblia e nem guardar nada, ela tinha que aproveitar aqueles momentos e decorar e guardar no coração. Suas marcas se tornaram marcos de fé inabalável. E aí a gente fica pensando, né? Nós temos acesso à Bíblia a hora que a gente quiser, de noite, de dia, qualquer hora, no nosso celular, viajando. E quantas vezes, né? Os crentes deixam de ler a Bíblia, de decorar um versículo, de ter gravado no seu coração um versículo, simplesmente porque acha que não precisa. Mas ela tinha sede da palavra de Deus, ela fazia tudo. Então a gente vê que, olha o que marcou a vida dessa mulher. Depois nós temos uma outra história, ela conta a história de uma mãe, ela achou essa história muito dolorosa, acho que qualquer mãe acharia também. Uma mãe conversando com a sua filha que já tinha se casado, ela descobriu que a sua filha, desde os 4 anos de idade, tinha sido molestada pelo cunhado, que no caso seria o tio da menina. Ela se casou e ela pensou, nossa, agora eu preciso orar. Sua primeira reação foi orar pela cura do mal causado por aquele homem, para que Deus cuidasse da sua filha. Mas quanto mais ela lia a respeito disso, ela ia aprendendo que os molestadores também foram vítimas de abusos. Senti-me compelida a orar por meu cunhado. Onde arranjei força para fazer essa oração, só Deus sabe. Não é natural para uma mãe orar por aqueles que molestaram seus filhos, mas percebi que ele nunca mudaria se Deus não curasse suas prováveis e antigas feridas. E ela diz, luto diariamente para perdoá-lo. E me preocupo, pensando, agindo assim, vou minimizar a dor e o sofrimento que ele causou à minha filha. Depois, marcas também podem identificar uma beleza incomparável. Ela conta a história também de uma mulher que chegou diante de um cirurgião, pediu que ele queria que ele fizesse uma plástica, só que o pedido foi inusitado. Seu marido havia ficado com o rosto desfigurado em um incêndio, numa tentativa frustrada de salvar os seus pais. Então, ele ficou com o rosto totalmente desfigurado. Então, desde então, ele não permitia que ninguém o visse, tampouco a sua esposa tinha permissão para aproximar dele. O médico disse que poderia reconstruir o rosto daquele homem, mas, pela surpresa que veio, foi o que ela disse. Ele não vai aceitar, ele vai recusar. Aí ela disse, o meu pedido é outro. Eu quero que desfigure o meu rosto para que eu possa ficar como ele. Se eu puder compartilhar a sua dor, então talvez me deixe participar da sua vida novamente. As marcas não eram suas, mas o respeito por elas atribuiu um valor muito maior às marcas que ele havia recebido na tentativa de salvar a vida de seus pais, tornando um marco de amor incomparável. Que bonito, né? E ainda tem mais. Outras pessoas que viveram, que as suas histórias fizeram marcos em suas vidas. Agora vamos lá. Marcas sempre têm um peso e um preço. Pedro marcou a história de sua pregação a Jesus, da sua negação a Jesus. Sua lealdade, tão enfatizada quando posta à prova, mostrou-se frágil. E quando nós lemos, a gente sabe que ele traiu Jesus, chorou, negou Jesus, né?
depois chorou amargamente, e a gente lê em Lucas, que depois de tudo aquilo ele se sentiu fracassado, né? E o relato bíblico de João 21 apresenta Pedro de volta ao seu ofício. Ele era o quê? Pescador, voltou a ser pescador. Talvez as suas marcas o fizessem perder qualquer perspectiva de futuro. Talvez o fizesse sentir sozinho, confuso, abandonado, ferido e inútil. Quer dizer, ele errou. Falou, agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu estava seguindo o meu mestre, eu não consegui ir até o final com ele, agora então acabou tudo. Às vezes a gente faz isso também, né? As coisas acontecem e a gente quer desistir de tudo. Não deu certo, ou então nós erramos, porque a gente erra mesmo, nós pecamos, e a gente quer desistir de tudo. Mas não é assim. E olha o que aconteceu com Pedro. Mas havia outras marcas que sobressaíram as suas. As marcas de quem? As marcas de Jesus. Essa sim, por um preço muito mais significativo, redirecionava a sua vida e restaurou a sua história. Açoites, cravos, prego, lança, pecado. Todas essas marcas foram gravadas em Jesus para que ele fosse um marco na vida de Pedro. Então Jesus foi um marco na vida de Pedro que mudou tudo. Ele podia ter tomado outros rumos, e a gente sabe quem foi o apóstolo Pedro. Quando Jesus foi assunto aos céus, Pedro, juntamente com seus discípulos, saíram para anunciar, para pregar Jesus em todos os lugares. Jesus é a ótica pela qual conseguimos ressignificar nossas marcas. Você pode estar falando, não, irmã Ruth, você não sabe o que eu estou enfrentando, o que eu já enfrentei. Irmãs, quem que não enfrenta lutas, quem não sofre, quem não enfrenta perdas e mais perdas, todo mundo passa por isso. Ah, mas você não sabe o que aconteceu com o meu casamento. Então, assim, nós sofremos, nós passamos, a nossa vida é marcada por esses sofrimentos que marcam, mas eles podem se transformar em um marco quando nós olhamos para quem? Para Jesus. Quando a nossa ótica vai direto para Jesus. Ninguém sofreu mais do que Jesus. E eu não estou falando de sofrimento físico. Eu não estou falando dos pregos, da coroa de espinho. Eu estou falando do sofrimento de carregar o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade, naquele momento de cruz. Isso foi o sofrimento maior de Jesus. Então, quando a gente olha para Jesus e fala, Senhor, Deus mandou o seu Filho ao mundo, que veio, que sofreu para me dar salvação. Então, eu posso transformar a minha história, o meu sofrimento, num marco. E a autora diz mais, ninguém melhor do que o pastor Jesus, como diz em João 10:11, né? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso bom pastor. Para lhe carregar no colo e cuidar da sua dor, como escreveu Susana Spurgeon. Susana disse o seguinte, então, descubro que os mais fracos nas tempestades da vida têm um protetor e que apenas os frágeis cordeirinhos são carregados nos braços do Pai, nos braços do pastor. Quantas vezes nós precisamos ser carregados no braço do pastor? É só isso que nos ajuda, só isso que nos faz caminhar em alguns lugares, né? Passar por algumas fases. Sob essa ótica, sob os olhos de Jesus, nossas marcas se tornam marcos. E mesmo diante do evento insolúvel, ele nos dá uma perspectiva diferenciada de quem podemos nos tornar. Segue-me, foi a ordem de Jesus a Pedro. O que aconteceu com Pedro depois daquilo? Ele encontrou com Jesus quando ele estava até numa pescaria. Aí Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes, eu te amo. Tá, aí passa um pouco e Jesus pergunta novamente, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí vem a terceira vez, Pedro, tu me amas? Fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, da mesma forma que ele negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes para ele se ele amava. E Pedro ali falou, não, Senhor, tu sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro conseguiu, ele falou, então segue-me. Então, essa é a ordem que nós ouvimos de Jesus agora. Está sofrendo? As marcas estão difíceis. Mas vamos olhar para Jesus e vamos segui-lo. Não há história sem marcas. As marcas de Jesus nos deram vida. E as suas o fará como
o que você fará com cada uma delas. E ela usa o final da poesia de Mário Quintana. Ele diz o seguinte: pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo. Irmãs, que nós possamos fazer assim, pegar tudo que nós passamos na nossa vida e transformar tudo isso em marco. Marco para a gente mudar a nossa postura, para nós mudarmos a nossa visão, para nós mudarmos a maneira de encararmos o outro, o serviço que nós temos que prestar na nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos e esposo. Então nós temos que mudar a nossa maneira de ver. Não reclamar, não achar que nós somos aquelas coitadinhas, porque nós não somos, porque nós somos filhas de um Deus que nos ama e que deu a vida por nós e que nos salvou. E graças a Deus que nós podemos transformar as marcas da nossa vida em marcos. Que possamos todas, irmãs, fazerem isso. Não é fácil. Ore a Deus, chore aos pés dele e peça para que ele possa direcionar os seus passos, para que você possa transformar essas marcas em um marco. A partir de agora, outra vida, outra história. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor porque nós podemos conhecer a Tua Palavra, nós louvamos ao Senhor porque nós podemos estar estudando assuntos tão importantes e que falam profundamente ao nosso coração. O Senhor me conhece, o Senhor conhece cada uma das irmãs e o Senhor sabe a história de cada uma, todas as marcas que elas têm vivido até agora. Pai, mas nós olhando para Jesus, olhando para o Senhor, sabemos que nada compara ao Teu grande amor que sofreu tudo por nós. E, Senhor, que o Senhor nos ajude a vencermos essas marcas e transformá-las em marcos para podermos louvar, glorificar o Teu nome. E que as outras pessoas possam perceber que nós temos um Deus maior do que qualquer situação que nós possamos enfrentar. Obrigada, Senhor, abençoe a vida de cada uma das irmãs, abençoe essa organização, a irmã Janilda e a irmã Rúbia, que estão à frente dessa organização, que o Senhor possa estar direcionando os seus passos, dando-lhes sempre disposição, criatividade, muito dinamismo para conduzir essa organização. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por tantas bênçãos que recebemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.